E aí, gente, tudo bem? Eu sou Arthur Andrade e hoje eu vou apresentar uma aula sobre matrizes estáticas em C. Eu vou abordar conceito, sintaxe e a resolução de alguns exercícios práticos com arranjos bidimensionais. O que precisamos saber para essa aula? Primeiramente, a sintaxe básica de C, que é a linguagem que eu vou utilizar durante essa aula. O uso de variáveis comuns, que vão ajudar a gente a resolver os exercícios. O conceito e como utilizar os vetores unidimensionais, que já já eu vou explicar o motivo. E por fim, o uso do laço de repetição for. Primeiro, o que é uma matriz bidimensional? Ela é uma estrutura organizada tanto em linhas quanto em colunas. Em C, ela tem um nome e ela é chamada de vetor de vetores. Isso porque, na memória, a matriz bidimensional ela não é guardada e armazenada em 2D. Ela é um bloco contíguo e linear. Ela, e isso tem um nome que é o armazenamento em row major order, que primeiro aparece todos os elementos da linha 0, em seguida todos os elementos da linha 1 e assim por diante. Cada elemento ele é acessado por dois índices, o índice da linha e o índice da coluna. Aqui vai alguma curiosidade, algumas aplicações comuns das matrizes bidimensionais na linguagem de programação. Primeiro, tabuleiros de jogos. Jogos como xadrez, batalha naval, cada quadradinho do tabuleiro ele é um elemento da matriz, em que, por exemplo, pode ser alguma posição. Nas imagens, onde os pixels também são elementos de uma matriz bidimensional, em que são representados tanto por cores ou qualquer outra característica em específico. Planilha de notas, em que, por exemplo, as linhas podem ser o nome dos alunos e as colunas a nota de cada aluno em cada disciplina, por exemplo. E por fim, em grafos, utilizados em GPS com o conceito de matriz de adjacência. Como a gente declara e como a gente inicializa a matriz dentro da linguagem C? Primeiro, vamos na declaração. A gente tem que escrever o tipo de dado que aquela matriz vai representar. A gente tem que dar um nome à matriz e em dois pares de colchetes a gente coloca primeiramente o número de linhas e logo em seguida o número de colunas. No exemplo dado, foram 3 linhas da matriz, 4 colunas e essa matriz ela é do tipo inteiro. E como inicializamos ela? A gente precisa de utilizar chaves, que primeiro existe um par de chaves externo e a cada par de chaves interno representa uma linha da matriz. No exemplo dado, a matriz é do tipo inteiro, tem 2 linhas e 3 colunas, e a primeira linha ela é representada por 1, 2 e 3. Na segunda linha é representada por 4, 5 e 6. E como acessamos esses elementos? Tem dois modos. Se a gente sabe o tamanho da matriz, a gente declarou uma matriz com uma quantidade de linhas e uma quantidade de colunas, a gente pode atribuir valor aos elementos dentro dessa matriz, como por exemplo a matriz que a matriz não, o elemento que pertence à matriz e está na linha 0 e na coluna 0, ele recebe o valor de 10. Há outro modo também, que a gente, dado uma matriz e ela já foi inicializada com valores, a gente pode muito bem utilizar um printf com a porcentagem d, pois a matriz, nesse caso, é do tipo inteiro, e depois da vírgula a gente coloca tanto a dimensão da linha quanto a dimensão da coluna, que a gente tem que especificar. Agora, como percorremos a matriz? A gente utiliza dois for aninhados. Por convenção, o i ele representa a linha, o índice da linha, que é controlado pelo laço externo. Já o j ele é o índice da coluna e ele é controlado pelo
e ele é controlado pelo laço interno. Esse printf barra inversa n serve para a gente organizar na hora de imprimir os valores em maneira de matriz mesmo, que quando percorre todas as partes da coluna na linha desejada, vai pular uma linha e vai formando uma matriz. No exemplo dado à direita, se eu colocar que o i vale 1, no loop do j vai percorrer o 0, que é o valor 5, o 6, que é o valor 1, perdão, o 1, que é o valor 6, o 2, que é o valor 7, e o 3, que é o valor 8. Agora vamos entender um pouco a numeração das linhas e colunas. Na programação, a gente começa pelo número 0 e não pelo número 1. E isso pode atrapalhar um pouco na hora de pensar em fazer os loops. A gente tem que pensar que o primeiro elemento da matriz, ele possui como dimensão linha 0 e coluna 0. E não linha 1 e coluna 1. Cuidado com isso. Na matriz da direita, vamos visualizar essa matriz de dimensão 3 por 3, em que como a gente pode acessar o elemento 9. Se a gente pensa que a matriz é 3 por 3, intuitivamente a gente pensa que o 9 está na posição da linha 3 e coluna 3, porém isso está errado. O 9 ele pertence à linha 2 e coluna 2, assim como mostra na imagem, que começa pela linha 0, linha 1, linha 2, coluna 0, coluna 1, coluna 2. Por exemplo, se eu quiser acessar o número 4 dessa matriz, a gente tem que utilizar matriz, entre colchetes, o valor de 1 e entre colchetes, o valor de 2. O valor de 0, perdão. E isso a gente consegue achar o valor 4. Agora vamos à prática. A gente vai fazer alguns exercícios no VS Code, que primeiramente, esse exercício 1, ele é a soma de todos os elementos dentro de uma matriz dada pelo usuário. Então vamos aqui no VS Code, soma de termos. Eu já fiz os códigos, eu vou explicar cada linha dele e vou utilizar alguns exemplos para mostrar para vocês. Primeiramente, nesse bloco, eu peço para o usuário digitar a quantidade de linhas e colunas que ele deseja, e a partir disso eu crio uma matriz com essa quantidade de linha e essa quantidade de colunas. No segundo bloco, eu uso um for aninhado para o usuário também escrever cada elemento da matriz. E a partir disso, a gente tem que criar uma variável comum do tipo inteiro, nesse caso, não precisa ser necessariamente, de soma. Por quê? Porque o que o exercício quer é a soma de todos os elementos da matriz. Então, novamente, a gente usa um for aninhado, que vai percorrer todos os valores de i e todos os valores de j da matriz, e a soma ela vai ficar recebendo e acumulando os valores dos elementos da matriz. Aqui eu vou pedir no final para imprimir os elementos. Então vamos a alguns exercícios, alguns exemplos. Na matriz 3 por 3, em que o usuário digita a matriz com 3 linhas e 3 colunas. Então, um exemplo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A soma de todos os elementos da matriz é 45. Vamos conferir. 9 mais 1, 10. 8 mais 2, 10. 7 mais 3, 10. 6 mais 4, 10. Isso dá 40. Mais o 5 que sobrou, 45. Mais um exemplo. Matriz 2 por 3. A matriz, nesse caso, ela vai possuir 2 linhas e 3 colunas. Logo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. A soma de todos os elementos dessa matriz é 12. Por quê? 3 mais 3, 6, mais 4, 10, mais 2, 12. Vamos ao segundo exercício. Soma da diagonal principal. Nesse caso, eu vou mostrar dois modos para vocês. Um, que é uma maneira mais intuitiva, que programadores iniciantes realizam. E um outro jeito, que a gente utiliza apenas um índice. Vou mostrar aqui no VS Code para vocês.
Primeiramente, eu vou mostrar o código. Eu vou pedir para o usuário fazer a mesma coisa do exercício anterior, que é pedir para ele escrever a quantidade de linhas e colunas que ele quer da matriz e escrever todos os elementos dessa matriz. Necessariamente, nesse exercício, para existir uma diagonal principal, é necessário que a matriz tenha a mesma quantidade de linhas e colunas. Então, também atribui uma variável soma. E o caso mais intuitivo, que é a utilização de dois for aninhados, novamente, em que vai percorrer todos os elementos da matriz. Mas a gente quer a soma só dos elementos da matriz principal, da matriz de diagonal principal. Logo, tanto o valor de I quanto o valor de J, que representa respectivamente a linha e a coluna, eles têm que ser iguais. Por quê? O primeiro elemento da diagonal principal é o A00. O segundo elemento, A11, A22 e assim por diante. Logo, se o I for igual ao J, eu vou pedir para imprimir também, né, os valores e vou realizar a soma. Então vamos a um exemplo. A matriz 3 por 3, em que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou pedir para imprimir, né, os valores da diagonal principal, que é 0, 4 e 8. E a soma da diagonal principal é 12. Vamos a um outro exemplo. 4 por 4. 1, 10, 20, 30, 40. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Os elementos da diagonal principal é 10, 2, 7 e 4. E a soma da diagonal principal é 23. Vamos conferir. 10 mais 2, 12. Mais 4, 16. 16 mais 7, 23. Agora, um outro modo que a gente pode fazer a soma desses termos é assim, utilizando apenas um for aninhado. Rapidinho, deixa eu comentar a parte diferente aqui. Que é desse modo aqui. A gente não precisa utilizar e passar por todos os elementos da matriz. Se a gente utilizar um único for com o elemento i e a gente fazer a soma quando a matriz tem como dimensão o i e o i, que eles vão ser iguais, a gente pode simplesmente imprimir, que a gente vai imprimir, né, também os elementos, e somar, que esse também é um modo totalmente diferente do que a gente fez anteriormente, que não precisa da condição e não precisa passar por todos os elementos da matriz. Logo, vou te mostrar aqui também. 3 por 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A soma da diagonal principal é 15. Deu certo o código. Por quê? 9 mais 1 dá 10, mais 5 dá 15. Outro exemplo. Sei lá, 2 por 2. 1, 2, 0 e 1. Os elementos são 1 e 1 e a soma da diagonal principal é 2. Agora vamos ao último exercício. Matriz transposta. A gente vai fazer um exercício em que o usuário digita uma matriz e essa matriz que foi originalmente, que é original, a gente vai transformar ela e mudar a linha pela coluna, que esse é o conceito de transposição na matemática. Os índices i e j vão se inverter, que é isso que define a transposição de uma matriz. Então vamos aqui voltar ao exercício. Vou pedir para o usuário também digitar a quantidade de linhas e colunas, assim como eu fiz nos exercícios anteriores, criar uma matriz a partir delas, fazer um for aninhado para o usuário escrever todos os elementos dessa matriz
E aqui que está o diferencial. A gente vai usar também um for aninhado, em que o i, a gente vai trocar agora, né? Em que o i ele vai pertencer à coluna e o j vai pertencer à linha. E na hora de imprimir, também vamos trocar a posição do i e do j. Nos exercícios anteriores, o i era destinado à linha, o j à coluna, aqui também, i linha, j coluna, e na transposição a gente vai inverter. Então, vamos ao exercício. Vou supor uma matriz 2 por 3, ou seja, duas linhas e três colunas. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Na matriz original, possui duas linhas e três colunas, e é 1, 2, 3, 1, 2, 3. Na transposição, já muda, porque vai ficar 1, 1, 2, 2, 3, 3. Vocês viram que a quantidade de linhas se transformou em colunas e a quantidade de colunas se transformou na quantidade de linhas. Um outro exemplo aqui. Vou fazer uma 3 por 4. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 1, 2, 3, 4. Aqui na matriz transposta, a coluna da matriz original se transformou na parte da linha. Então, 10, 50, 1, 20, 60, 2, 30, 70, 3, 40, 80, 4. Recapitulando, a gente soube o conceito da matriz, a gente soube percorrer a matriz utilizando dois for aninhados, um para a linha e j para a coluna. A gente descobriu como somar diagonal, os elementos da diagonal principal sem um loop aninhado. E por fim, transpor uma matriz. Obrigado pela aula.